lá, aí eu começo a falar. Beleza, boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no YouTube, né? Eu tava falando, eu tenho um canal no YouTube, quem quiser assistir as minhas aulas, fica à vontade, tá aí o nome do canal. Esse é o meu Instagram, para quem quiser ficar à vontade também. É um bom canal para a gente bater papo, né? Fica à vontade, quem não segue, segue lá no Instagram. Bora começar, cara? Já falei demais. Meu nome é professor Sandro Santiago, eu dou aula de Constitucional e Administrativo, e hoje o professor Juan me pediu para falar de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Constitucional, fazendo um perfil das bancas FGV e da FCC, fazendo uma comparação de como elas cobram ao mesmo tempo. Escolhi o artigo 5º, né? Artigo 5º da Constituição Federal, porque eu acho que é o tema mais importante para qualquer prova que a gente vai fazer, seja de tribunal, seja carreira militar, seja carreira do fisco, seja carreira de controle, né? Se você vai fazer uma prova de direito constitucional, você tem que dominar o artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, quando o professor Juan me propôs, escolhe um tema, eu disse, pronto, vamos no artigo 5º. Por quê? Porque no artigo 5º a gente tem 79 incisos, né? E a gente tem, eu acho que é 4 parágrafos, se eu não estou enganado, 4 parágrafos, então é texto pra caramba. E com certeza vocês, estudando nessa lida de concurso público, já devem ter visto, né, o artigo 5º por aí, que é o tema mais cobrado. Então, se você domina, você tem boa parte do direito constitucional, tem chance de acertar uma ou duas questões que geralmente vem em prova. Geralmente vem em prova, artigo 5º. Carreira militar, então, nem se fala, cara. Carreira militar é essencial. Beleza? Tá aí o meu Instagram, segue lá. Então, bora lá, olha. Duelo de titãs, né? Duelo de titãs, FGV e FCC, cara. Apesar das siglas serem parecidas, as bancas elas têm um perfil muito diferente. Elas têm um perfil completamente diferente. Por exemplo, quem já resolveu uma prova de português da FGV? O professor não fala de português da FGV. O português da FGV é terrível. Terrível no sentido de que ele é muito, muito diferente do português da FCC. Só que aqui eu não vou falar de português, até porque eu não sou professor de português. Mas a impressão que eu tenho como de alguém que já fez provas da FGV e da FCC, que o português da FGV, ele é muito mais difícil. E isso se repete muito nas outras disciplinas. O nível de cobrança, eu sempre costumo chamar a FGV de... ela se adapta, ela é adaptável. Adaptável ao cargo e ao órgão que ela está prestando o serviço. E a FGV presta desde tribunais até a OAB. Até a OAB é feita pela FGV. E ela é muito adaptável. Então, ela meio que veste a capa do órgão que ela vai fazer o concurso. Se a FGV vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça Social da Amapá, pode ter certeza que ela vai se adaptar ao clima do tribunal. E ela faz isso para cada carreira. Ela é muito fera nisso. Já a FCC, a gente tem mais objetividade. Ela é mais objetiva, né? Objetiva. Ela é mais objetiva. Um ponto em comum, e aí a gente diferencia do SESP, que as duas fazem questões de ABCDE, né? 5 alternativas com uma certa. Beleza. Só que o nível de questões da FGV é de intermediário, né? De intermediário para difícil. Claro, com questões difíceis em menor número que intermediário. E a FCC, dependendo do cargo, ou ela baixa muito o nível, né? Ou ela baixa muito o nível, nivela por baixo, mas quando é um cargo que exige muito conhecimento, como cargos, por exemplo, dessas carreiras de Estado, como magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, ela sobe o nível de uma maneira muito semelhante da FGV. Mas quando, por exemplo, é um cargo de nível médio, a FCC tende a baixar o nível. O que é importante, cara? A gente saber disso, que a FCC ela é mais objetiva, que ela vai mais direto ao ponto. É que é importante, sabe o quê? A gente precisa ficar, quando for fazer uma prova da FCC, ficar atento ao texto da Constituição Federal. Lógico, com a FGV, a gente também vai ler o texto, pô. Não estou dizendo isso. Mas a FGV ela não te cobra o texto diretamente. Ela te conta uma história. A FGV ela tem uma mania louca
de contar a história. Ela quer que você saiba, a partir da historinha que ela conta, do que ela está falando. E, principalmente, cara, na FGV, você tem que ter uma gestão de tempo. É essencial na FGV gestão de tempo. Como assim, professor? Gestão de tempo? Cara, sabe por quê? Geralmente são 60 questões, 70, 80, dependendo do cargo. O tribunal, a FGV cobra 80 questões. E os enunciados da FGV, elas são muito longos. São muito longos. E se você não tiver um gerenciamento de tempo na FGV, não fizer provas anteriores, fizer simulados, treinar mesmo, provas, fazer provas, porque uma coisa é fazer questões, outra coisa é fazer provas. Então, a minha dica, se você vai fazer uma prova da FGV, faça provas. Faça provas da FGV. Faça provas, tem que fazer prova. Tem que sentar e simular que está fazendo uma prova, até para você saber como está o seu gerenciamento de tempo. Na FCC, você consegue perceber o perfil da banca pelas questões isoladas. Na FGV, parece que eles formam um corpo inteiro dentro de uma prova. E dependendo do cargo, cara, dependendo do cargo, eles exageram no texto. Eles exageram muito no texto. A gente já vai ver isso, né? E os enunciados, tem que saber isso. Enunciados da FGV, enunciados. A gente já vai ver as questões. Eles são longos e eles são complexos. A FCC, ela vai mais direto ao ponto. Para fechar essa primeira análise básica, assim, superficial, as duas bancas para nível superior, elas cobram muita jurisprudência. Fiz o alerta lá no workshop, não foi? Que a gente estuda direito constitucional para as carreiras de nível superior, para a carreira de tribunal, estudando também, além do texto constitucional, lógico, tendo um bom material de base, né? Jurisprudência. Para a FGV, é essencial você conhecer a jurisprudência, principalmente porque ela transforma os casos julgados nos tribunais superiores numa historinha. Para a FCC, dependendo do cargo, basta que você tenha um bom material bem enxuto, assim, que vai direto ao ponto, que você mata as questões. Beleza? Tranquilo até aqui? Professor, não estou entendendo, não estou visualizando isso. Então, bora lá, cara. Então, bora lá. Primeiro, vou resolver. Trouxe 5 questões da FGV e vocês vão se cansar. Só do fato de eu estar lendo o tamanho dos enunciados. Tive que dividir também as questões em 2 slides, às vezes, de tão grande que é. Na hora da prova, você precisa ter ritmo de leitura, precisa resolver provas anteriores justamente para conhecer esse perfil. E a FGV, ela tem uma mania, ela passeia, ela abrange geralmente todo edital. Se no seu edital da FGV tem algum tema, pode ter certeza que ela vai trazer uma questão. Nem que seja um tema obscuro. Sabe esses temas lá no Constitucional, que a gente vê lá para o final da Constituição Federal, como ordem social? Se está no edital, pode ter certeza que a FGV vai trazer uma questão. Porque a FCC, não. A FCC, ela vai mais no óbvio. Ela vai mais no mais cobrado. Você faz um perfil da banca e aí você consegue saber o que é mais cobrado na FCC e aí consegue, direcionando para isso, resolver as questões. Já a FGV, não. Você não sabe o que vem, porque se está no edital, ela passeia por todo o edital durante a questão. Como eu trouxe só o artigo 5º, então a gente não vai ter dificuldade de saber onde se localiza tudo. Presta atenção. Olha o tamanho desse enunciado. Estão vendo aí? Olha o tamanho desse enunciado. Só um enunciado, né? E uma prova de 2022 para a Cefaz, A nossa Cefaz daqui vai ser feita pela FCC, né? Então eu acredito na nossa prova daqui uma coisa mais direta, apesar de ser um cargo de nível superior, bem concorrido, vai ser algo mais direto. Já olha a FGV fazendo para a Cefaz da Bahia, né? Agente de tributos estaduais, administração de finanças. O importante, quando a gente vai fazer a FGV, é tentar ler o mais rápido possível. Ou então, ler logo o enunciado, né? Esse nosso enunciado, ele não dá uma perspectiva do que está pedido aqui. É por isso que a gente precisa ler o texto, né?
Como é direito constitucional, provavelmente vai estar lá no texto constitucional a resposta. O padrão de resposta, se você for olhar, letra A, letra B, letra C, olha aí, letra C, D e E. O padrão de resposta de alternativa da FGV é o seguinte: traz um texto longo, como a gente está vendo na tela, e vocês vão ver que as outras são do mesmo jeito. Nas 5 alternativas, geralmente vai ter 3 para um lado, dizendo alguma informação semelhante, e 2 para o outro. Né? Você está fazendo a prova, por exemplo, está vendo lícito, ilícito, né? Na letra C, lícito, na letra D, ilícito, e na letra E, lícito. Aí você pensa, opa, e esse padrão vai se repetir, 3 para um lado, 2 para o outro, sempre. Sempre a FGV faz isso. E, geralmente, ela varia, ela nunca coloca na resposta certa. Ah, a resposta certa eu vou colocar nas que tem menos alternativas. Na resposta errada, eu vou colocar que tem mais para enganar o candidato. A gente não sabe. De vez em quando a resposta certa vem na que tem 2 alternativas e às vezes vem na que tem 3. Né? Por exemplo, não sei agora a resposta certa. Não coloquei o gabarito justamente para a gente ir descobrindo, né? E é esse o padrão. Vai contar uma história, vai te fazer uma pergunta e nas alternativas terão 3 para um lado e 2 para o outro. Gestão de tempo. FGV é gestão de tempo. Bora lá, olha aí. Ó. João, e geralmente é um João. É um João ou uma Maria, né? FGV gosta do João ou da Maria. Olha aí. Ó. João, cientista político brasileiro, ferrenho defensor da forma de governo monárquica e das ideias do partido político alvo, que defende essa forma de governo. Por tal razão, é infenso. Nem sei o que é infenso, juro para vocês. Não se assuste que a FGV também tem dessas. O examinador da FGV ele é muito estranho assim, né, no uso das palavras. É infenso a organização das estruturas estatais de poder com base em ideais republicanos, especialmente em relação à forma de provimento dos cargos afetos à chefia do Poder Executivo nas distintas esferas de governo, ao ser editada a Lei Federal, né? Ao ser editada a Lei Federal número XX, que impôs a generalidade dos adultos, excetuados aqueles que apresentassem algum óbice de ordem física ou psíquica, a obrigação de desempenhar determinada atividade de interesse público em um curto período de tempo, João redigiu um alentado manifesto e negou-se a cumprir a obrigação legal. Cara, isso está lá no artigo 5º, né? Toda essa historinha, às vezes, ela serve só para encher linguiça. Encher linguiça. Né? A gente leu, falou de lei federal, falou de não sei o quê, e aí você fica perdido. Pensa, meu Deus do céu, o que é que a FGV quer? No final, ela dá uma dica para a gente, né? Era uma obrigação legal que todo mundo devia cumprir, né? E ao final de toda essa historinha, né? O João, ele se negou a cumprir uma obrigação legal, né? O nome disso é escusa de consciência, né? Tá lá no artigo 5º, a escusa de consciência. Ou seja, toda essa história foi para falar de um inciso do artigo 5º, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, que fala que a pessoa pode usar a sua consciência como desculpa para não cumprir uma obrigação legal a todos impostos. Então, você deveria saber, depois de ler tudo isso, fazer o link com o texto do artigo 5º, né? Olha, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se a lei determina uma obrigação legal, eu posso usar a minha consciência política, filosófica ou religiosa para deixar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta, a famosa escusa de consciência, posso. Tinha que saber isso. E vocês perceberam que isso vai muito além do texto, né? A FGV vai muito além do texto constitucional, porque é muito fácil. É o nosso papel ler o texto constitucional. Todo dia, bicho. Tem que ler todo dia, né? Só que não está o texto constitucional. Então, eu teria que fazer o link com isso. E aí eu teria que saber que recusar-se a cumprir uma obrigação legal a todos imposta por uma questão de consciência é lícito ou ilícito? Vocês perceberam que isso vai muito além do óbvio? Então, a FGV ela traz para você um desafio maior. Ela traz para você um desafio de interpretação que em outras bancas você não tem, né? Você já cansa, além do texto, né? Você tem que adivinhar
a qual ponto da Constituição está fazendo referência e, principalmente, interpretar, a partir do texto constitucional, né, alguma informação que ela está te pedindo. Então, essa escusa de consciência é lícita ou ilícita? Ela é lícita, né? Ela é lícita. A partir do momento que a gente descobre o que a FGV quer, a gente elimina ou duas alternativas ou três, né? Como eu descobri, entre aspas, descobri que é lícito essa escusa de consciência, né? Eu elimino logo a letra B e nem leio, né? Quando você tem certeza na FGV do canto que você vai, se lícito ou ilícito, você nem lê o resto. E a FGV nos facilita nisso. Por exemplo, agora, eliminei duas questões. Sobraram três, dizendo que é lícito. Já sei que é lícito. Bora ver o fundamento do porquê é lícito? Bora ver na letra A. Olha aí para vocês. Lícito, mas deve cumprir a prestação alternativa que estiver fixada em lei. Cara, isso é o texto constitucional, se a gente for ver no fim das contas, né? Ele pode se recusar a cumprir obrigação legal a todos os impostos? Pode, tá lá no artigo 5º, não sei o inciso, não lembro de cabeça, né? Só que a lei pode fixar obrigação alternativa, né? Prestação alternativa. E aí, se ele se recusar a cumprir a prestação alternativa, né? Vai acontecer o quê? Ele vai ser privado de direito, né? Privado de direitos. A Constituição diz assim, ó, ninguém será privado de direitos, a não ser se recusar a cumprir obrigação legal a todos imposta e a prestação alternativa fixada em lei. Então é isso, cara. No fim das contas, era um cargo que vale muito, cargo de nível superior, um cargo do Secretaria de Fazenda, assim como vai ser o nosso também, cargo concorrido, paga bem, né? E esse tipo de questão, ele tem que ser analisado de uma forma em que a gente não canse para ler. A gente não tem que cansar nesse tipo de questão, porque dependendo do cargo, por exemplo, isso daqui, a pessoa vai gastar mais tempo lá na área específica, lá na área de contadoria, lá na área de auditoria, administração pública, né? Nessa parte aí, que demanda mais tempo. Aqui, o que vai demandar tempo é a leitura. E do nível de prova que a gente vai enfrentar, caso a FGV venha para o tribunal, vai ser nessa mesma base. Beleza? Tranquilo? Bora ver porque as outras estão erradas. Lícito, por ninguém pode ser compelido a exercer função pública contra a sua vontade. Isso não tem na Constituição, cara. Isso não tem na Constituição, né? Essa proibição de exercer função pública contra a sua vontade. Claro que as pessoas têm liberdade, mas isso não é um texto constitucional. Então, né, o fundamento de ser lícito é aquele que a gente viu na letra A, né? Letra E, lícito, pois todos é assegurado o direito de não cumprir a obrigação legal de caráter geral, não. Todos têm que cumprir, cara. Só que eu posso usar a minha consciência para não cumprir, né? Mas eu tenho que cumprir a prestação alternativa fixada em lei, não em regulamento. Beleza? Tranquilo. Professor, vamos ver as outras questões. Vamos ver as outras questões. Olha essa daqui. Essa daqui eu trouxe, né, de 2022, uma prova de nível médio, né? Aquela de nível superior. Trouxe agora uma prova de nível médio para a gente dar uma olhada. Em provas de nível médio, algumas vezes a FGV ela encurta, né? Ela encurta o comando, só que também é uma historinha, mesmo encurtado. Olha essa de 2002, você faz Amazonas. Pedro possuía uma dívida. O Pedro. Agora era o João, agora é o Pedro. Daqui a pouco aparece a Maria, aparece o fulano, o ciclano. Tinha receio de ser preso, caso não realizasse o respectivo pagamento. Por essa razão, procurou um advogado e consultou sobre a possibilidade de seu temor de o seu temor se concretizar, consequentemente vir a ser preso. Isso você consegue fazer o link com o texto constitucional dessa historinha, hein? Você consegue fazer? Tem que fazer na hora, porque a FGV ela faz todo uma roda e você tem que fazer o link, cara. E aí é decorar texto mesmo, né? Se na FCC a gente vai ver, a gente consegue, com o texto da Constituição, matar muitas questões, aqui você precisa fazer o link com o que está perguntando, né? Lá na Constituição diz, olha assim, ó, pode ter prisão? Prisão? Pode. Mas não pode ter prisão por dívida. Não pode ter prisão por dívida. Não pode ter prisão civil por dívida.
né? Não pode ter prisão civil por dívida. E esse é o texto constitucional, uma garantia fundamental. Só que a própria Constituição traz o seguinte, diz, olha, não pode ter prisão civil por dívida, mas aquele que, de forma inexcusável, deixar de cumprir uma obrigação alimentícia, a famosa, qual é a famosa? A famosa o quê? A famosa, vocês sabem, né? A famosa PA, né? E também o texto constitucional diz, olha, não pode ter prisão civil por dívida, salvo inexcusável descumprimento de obrigação alimentícia, né? E do depositário infiel. Só que o STF disse, olha, é ilícita toda prisão do depositário infiel, né? Qualquer modalidade. Mas isso não foi tirado do texto constitucional, tá lá. Só que o STF disse que é ilícita. Beleza? O preto tá com medo de ser preso. Quem não tem medo, né? Só que ele deve muito. Imagina se a gente fosse preso por dever muito, né? Quem é que seria preso aí? Uma galera, né? Pedro possuía uma dívida, tinha receio de ser preso caso não realizasse o respectivo pagamento. Por essa razão, procurou um advogado e consultou sobre a possibilidade. E não vai ser preso, a não ser que ele deixe de pagar a pensão alimentícia. Só isso, porque o STF disse que o depositário infiel, não pode ser preso mais. Professor, o que é depositário infiel? Ah, isso não. Lá no processo civil, isso é lá no processo civil. Basta saber que o depositário infiel não vai ser preso também. Olha aí, o advogado respondeu corretamente que, de acordo com a ordem constitucional brasileira, Pedro, não poderia ser preso por dívida, qualquer que seja a origem da obrigação jurídica. Não, tem duas exceções no texto constitucional. Duas, né? E a que está valendo hoje em dia é a famosa pensão alimentícia. Pensão alimentícia. O cara pode ser preso por não pagar a pensão. Deixa de pagar a tua pensão para tu ver se não vai ser preso. Se o juiz determinou que você pagasse pensão alimentícia, paga. Vai deixar de pagar. B. Poderia ser preso apenas se deixasse de pagar de modo voluntário e inexcusável dívida de obrigação alimentícia. Opa. Vou deixar a letra B aqui de stand-by, né? Sabe por quê? Porque a gente tem essa jurisprudência do STF que não permite a prisão do depositário infiel, seja a modalidade que for de depósito, né? Só que no texto constitucional não saiu, bicho. Bora ver as outras. Sei, poderia ser preso apenas se não pagasse dívida de obrigação alimentícia, de modo voluntário e inexcusável, ou fosse depositário infiel. Esse é o texto constitucional, sabia disso? Esse é o texto constitucional, né? E aqui, bem aqui, não sei se vocês perceberam, está perguntando, olha, de acordo com a ordem constitucional. Não está perguntando de acordo com a jurisprudência, tá? Não, de acordo com a ordem constitucional. Então ficou a letra B e a letra D. Bora ver outra. Poderia ser preso por dívida, caso a condenação fosse imposta por autoridade jurisdicional. Não pode ser preso por dívida. Poderia ser preso apenas se deixasse de pagar de modo voluntário e inexcusável. Dívida tributária? Não. Dívida tributária, não. Beleza. E aí a gente fica entre a letra B e a letra C. O que foi acontecendo nessa prova? Isso foi importante. Eu trouxe essa questão porque a FGV ela tem umas artimanhas que pega a gente. Você saberia da jurisprudência do STF dizendo, olha, não pode prender o depositário infiel, seja qual a modalidade de depósito, beleza? Só que a FGV foi esperta. Ela perguntou de acordo com a ordem constitucional brasileira. E o que está escrito na Constituição, meu Deus do céu? Está escrito que pode prender por dívida somente no caso obrigação alimentícia de modo voluntário, o não pagamento, né? Ou depositário infiel. E isso está no texto. Então, a resposta dessa questão é a letra C. A FGV, ela tem... o examinador da FGV, ele é esperto. E a gente tem que ser mais esperto com ele, de acordo com o que ele está perguntando. Então, a resposta aqui é a letra C. C de casa, beleza? E olha que é uma questão de nível médio. Questão de nível médio que a gente vai enfrentar no TJ. Olha a terceira. Lá vem a historinha. Agora é a Maria, né? Maria, 2022. Só questão de 2022. Maria compareceu a uma loja de departamentos e, ao solicitar a abertura de crediário, foi surpreendida com a notícia que seu nome estava negativado.
Eu me identifiquei com a Maria. Em um banco de dados de caráter público, o qual foi mantido por uma instituição privada. Apesar de ter apresentado um requerimento formal visando o conhecimento das informações relativas à sua pessoa, foi-lhe negada pela instituição privada de modo arbitrário e manifestamente ilegal. Essa questão aqui, ela traz os remédios, né? Remédios constitucionais. Por que eu trouxe? A FGV, quando ela vai cobrar remédios constitucionais, é interessante que a gente note que ela não pergunta o texto, o texto constitucional. Aqui cabe um habeas data. Você vai saber disso pela leitura, né? Ela teve uma informação pessoal negada, né? E você lendo o texto constitucional vai saber que é um habeas data. Só que nesse tipo de questão, em que ela quer que você saiba qual remédio que cabe, né? É interessante você ver todos os termos usados na história. Todos os termos. Principalmente, saber, ó, banco de caráter público, está lá na Constituição Federal, né? Apesar de ser uma instituição privada, foi negado de forma manifestamente ilegal, está lá na Constituição Federal, esse é o texto constitucional. Então, eles vão mesclando no texto da questão parte do texto constitucional, né? E a gente tinha que interpretar que a Maria ela queria uma informação dela, que foi negada de forma ilegal em um banco de caráter público. Agora, você matou o texto constitucional. Beleza? Prova de nível superior também, apesar de ser mais direto, né, a gente não perder muito tempo nas alternativas, a gente teria que perceber isso daí. A FGV, ela tem dessas. Bora ver a quarta. Olha aí, a quarta. Prova de estagiário, bicho. Professor, prova de estagiário, tá valendo, para vocês verem que não muda o padrão, dependendo da prova. Não muda o padrão. Eles continuam no mesmo padrão. A gente viu prova de Secretaria de Fazenda, agora a gente vai ver uma prova de estagiário. Olha. João, policial militar, recebeu comunicação da corporação pelo rádio, no sentido de que deveria comparecer à casa de Antônio e ali cumprir uma diligência, né? À luz da sistemática constitucional, sempre é isso. Ou seja, quando você lê uma questão da FGV à luz da sistemática constitucional, texto, faça o link com o texto constitucional. Todo o artigo 5º. Você já traz na mente para não perder uma questão dessa, né? Vocês vão fazer CFO, trouxe essa questão porque está perguntando de policial militar. E nas carreiras policiais, gosta muito da parte de residência, né? Inviolabilidade, domicílio, na verdade. Domicílio. Inviolabilidade de domicílio, né? Que é importante você da área policial dominar. E a FGV, diferente da FCC, ela não troca uma palavrinha, não. Ela quer que você interprete se, nessa situação, ele poderia ter entrado ou não na casa do cara, né? Bora ver. À luz da sistemática constitucional, João somente pode ingressar na casa de Antônio com o seu consentimento, inexistindo exceção constitucional para inviolabilidade de domicílio. Cara, essa daqui, com certeza você conhece esse texto, né? Não sou eu que vou ensinar agora aqui, resolvendo questões, de um texto que você já conhece, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo nos casos de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por decisão judicial, né? Decisão judicial. Então, essa questão está certa ou errada? Está errado. A primeira parte, ela está corretinho, né? Você só entra na casa de alguém se a pessoa permitir, né? Não é isso que a gente faz? Chegou uma pessoa que você não gosta, você vai fazer o quê? Sei, bicho, nem entra. Não é assim que a gente faz? Então, pronto. Então, pode entrar na casa do doutor sem ele permitir? Não, pô. Mas inexiste exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio? Não. Tem 4 exceções constitucionais e para a carreira policial você precisa saber. Então, essa daí tá errada. Bora ver a próxima. Por ser policial, pode ingressar na casa de Antônio, ainda que sem seu consentimento, desde que durante o dia, vedada qualquer atividade noturna, não. Né? Durante o dia é poder de determinação judicial e durante o dia ou à noite, desastre, socorro e flagrante delito. Você que vai ser policial, CFO, tem que saber disso. Você pode ingressar na casa de Antônio sem o seu consentimento, entre outras situações, no caso de desastre, ou durante o dia por determinação judicial,
Gostei dessa questão porque ela é interessante, porque ela coloca entre outras situações. Aí você, opa, sabe demais, né? Sabe aquela galera que sabe demais? A FGV quer pegar aquela galera que sabe demais. Sabe demais? Dá bem que você sabe demais. Isso é interessante, isso é bom. Só que você não pode dizer assim, opa, tá faltando coisa. Tá incompleto. Se tá incompleto, tá errado. Não, isso daí tá certo. Porque a FGV deu a deixa entre outras situações. Não tá certo isso? Tá certo, né? Tem outras situações? Tem, só que ela não precisou falar. Então a letra C tá correto. Pode ingressar D. Ainda que seja seu consentimento durante o dia ou a noite, mediante determinação judicial. Essa é a pegadinha clássica, né? Pegadinha clássica. E isso daqui é padrão em todas as bancas quando vão cobrar o artigo 5º, dizer que é durante o dia ou noite para determinação judicial. E somente pode ingressar na adiantou sem seu consentimento mediante determinação judicial e desde que durante o dia somente está errado, né? Pode entrar desastre, socorro e flagrante delito, né? Desastre, socorro, flagrante delito. Beleza? Eu gosto desse tipo de questão, né? Porque apesar dele ser, ele tenta repetir um pouquinho do decoreba, né? Mas mesmo no decoreba a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter cuidado com o texto, com a forma da escrita da questão. Beleza? Bora fechar a FGV. E eu trouxe essa questão aqui do TCU, né? Você pensa assim, porra, TCU, professor? Porque foi onde a FGV, TCU e CGU cobrou muita jurisprudência. Jurisprudência são as decisões reiteradas de um tribunal. E o que é mais cobrado no texto constitucional? Jurisprudência de onde? Do STF. Então, a jurisprudência que sai nos informativos do STF, cara, o examinador, ele pega, ele olha e ele consegue montar toda uma questão em um caso concreto que aconteceu, que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um caso típico. Isso daqui é jurisprudência. Isso não está no texto, gente. Isso não está no texto constitucional. E dependendo do nível de prova que você faz, pode ter certeza que vai ser assim. Olha aí, ó. XX, renomado escritor, decidiu elaborar uma ampla pesquisa a respeito da vida pessoal, profissional, de conhecido político, o qual também, além de estar vivo, concluir há pouco o seu último mandato eletivo e resolver a retirada da vida política, vida pública. Preocupado com as repercussões do livro, pretendia escrever, solicitou orientação ao advogado a respeito da necessidade ou não de obter autorização do político ou, eventualmente, de seus familiares, caso ele viesse a falecer durante a elaboração da obra. O advogado respondeu corretamente à luz da sistemática constitucional, e aqui é mentira, né? Porque não é à luz da sistemática constitucional, mas eu penso que a FGV quer falar com isso à luz do que, né, do texto constitucional e também do seu intérprete, STF, né, que decidiu. Vocês já ouviram falar de biografias não autorizadas? Deixa eu ver aqui. O Matheus. Imagina só que eu quero fazer uma biografia do Matheus Oliveira. Eu tenho que pedir autorização dele para fazer. Vou pesquisar a vida do Matheus, vou escrever uma biografia, fazer todo um relato dele, da família, da infância. Tenho que pedir autorização para o Matheus. Isso está escrito no texto constitucional. Na verdade, a gente for estudar isso daí, isso é uma decisão do STF tratando sobre biografia não autorizada. E era o caso clássico do Roberto Carlos, que queria ter controle sobre sua vida quando teve uma biografia não autorizada feita. E o STF disse, não, é um preceito muito caro para a democracia brasileira a liberdade de expressão. Então, eu não posso ter que exigir do biografado a autorização para eu escrever. Mas eu que estou escrevendo biografia, se eu exagerar no que eu escrever, aí o biografado pode ir lá e pedir indenização por danos morais, materiais ou imagens. Foi essa a decisão e é isso que a gente precisa responder aqui, ó. Letra A. A autorização não é exigível, correto, caso a publicação venha a ter caráter exclusivamente imparcial, nada a ver. Não precisa uma biografia ter caráter imparcial. Professor, isso não está no texto. Verdade, não está no texto, está na jurisprudência. Ei, B, não dependerá de autorização do político ou mesmo de seus familiares, ok, não precisa de autorização.
já que a liberdade de informação deve preponderar, correto, é isso mesmo. Entraram em conflito dois princípios fundamentais, e a gente precisa entender isso nessa decisão. O direito à liberdade de informação e o direito à intimidade. Qual que sobressaiu? Cara, não pode o direito de intimidade censurar a liberdade de informação. Então, se a pessoa exagerar na sua liberdade de expressão, aí ela responde. Se somente dependerá de autorização caso o político esteja vivo, nada a ver. Pode fazer de vivo ou morto. D, sempre dependerá de autorização, nunca dependerá. A autorização será exigida errado. Fechamos a FGV? Deu para ter um panorama, assim, da cara, do perfil da banca, né? E eu tomei mais tempo com a FGV, cara, porque, como eu falei, ela ela pegou muitos concursos grandes, né? E a tendência é que ela pegue mais concursos. Então, a gente precisa, quando a gente vai responder questões de constitucional, responder com qualidade, gente. Às vezes, dependendo do nível que você está, você quer ter a sensação de que está avançando. E aí você responde em bloco questões e não sabe por que errou, não sabe por que acertou. E na FGV isso custa muito caro, custa muito tempo. Então você precisa fazer o seguinte: selecione questões específicas e vá anotando no caderno. Vá complementando o seu estudo a partir desse tipo de questão. Você entendendo a banca, cara, você entendendo o que a banca quer, entendendo como ela cobra, cara, você tem uma boa parte do concurso a gente vence entendendo quem é o nosso desafio. Quem é o nosso desafio? O examinador não gosta de candidato. Então, você, entendendo as artimanhas dele, pode ter certeza que fica muito mais fácil. Tranquilo? A FGV é isso, cara. A FGV, a gente precisa ter muito cuidado com ela. Bora lá na FCC. A FCC é uma mãe. Professor, uma mãe. É uma mãe. Dependendo do cargo, ela é uma mãe. Por exemplo, a FCC fez o concurso da polícia, não foi? Foi o concurso da polícia? Cara, nota máxima 57 de 60. Vocês entenderam o que é isso? 57 de 60, né? É muito alto, pô. É quase fechar uma prova. Não fecharam por pouco, né? Então, dependendo do cargo, a FCC ela alivia. Mas dependendo do cargo também, se for um cargo que eu espero para vocês de nível superior, claro, cargo de nível superior, e que paga bem e que vai ter uma concorrência tremenda, né? Na área militar, então pode ter certeza que a FCC não vai ser mãe, não, pô. Não vai ser mãe, não vai ser mãe, não. Só que a FCC, ela tem outra pegada da FGV. Claro, aqui não é o momento também de comentar do SESP. O SESP Sebrasco, só para a gente fazer uma diferenciação. Já viu a FGV, toda aquela estrutura básica, cansativo, né? Ela quer que você linke os conhecimentos com o texto constitucional. A SESP Sebrasco também é a mesma coisa da FGV, só que ela é mais parecida com a FCC no tamanho dos textos. Só que, diferente da FCC, que muito tempo foi conhecida como Fundação Copia e Cola, só que hoje isso mudou, pô. Não cai mais nessa de que é copia e cola, não, pô. A FCC não é copia e cola nem com nojo. Tá muito enganado quem pensa isso, cara. Né? O problema dela ser muito objetiva, que às vezes o material mais enxuto a gente consegue fazer uma boa preparação, né? A gente consegue fazer uma boa preparação a partir desse material mais enxuto. Beleza? Bora lá na questão. Até a estrutura de questão, olha aí. Por exemplo, peguei uma questão de nível médio, né? Peguei uma questão de nível médio lá, trouxe uma questão de nível médio aqui. A FCC, quando ela vai cobrar o texto constitucional, você consegue resolver muitas das questões da FCC a partir de memorização do texto. Memorização. Memorização. Tem alguém aí que é bom de memória? Tem alguém aí que é bom de memória? Se você não for bom de memória, tem que tornar, quando você for responder uma prova da FCC, principalmente que cobra o texto legal, como constitucional, como civil, como penal, você tem que ter uma boa memória. E como é que você obtém uma boa memória a partir do texto constitucional? Leitura, tem que ler. Tem que ler igual um condenado, igual um besta, ficar lendo igual um besta
tanto ler que você vai bater o olho nesse tipo de questão e vai resolver em 2 segundos cada assertiva. Beleza? Presta atenção como é simples, olha aí. Ó. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, considere. Primeira, são 79 incisos, então a FCC ela vai pegar aqueles incisos, vai transportar para a questão e vai saber se você decorou o texto. Quer saber nesse tipo de ponto, nesse tipo de questão. As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa. Lá na Constituição diz assim, ó, tem que ter autorização. Só como é que o senhor sabe isso? Porque eu decorei. E aí não tem explicação, cara. Não tem explicação. O texto constitucional diz que tem que ter autorização, desde que devidamente autorizado. É assim que está o texto. Então, independentemente da autorização, está errado. Né? Então, eu decorei o texto, fica mais fácil. Juro para vocês que eu peguei essa questão ainda há pouco. Mas, de tanto que eu já li o texto constitucional, seja para dar aula, seja para estudar para os concursos que eu já estudei, que eu reprovei, que eu passei, fica aqui na mente. Fica na mente. E olha aí, a gente viu uma questão cobrando de o artigo 5º, sempre com a historinha. Aqui é mais direto, olha aí. Ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização anterior, mesmo que não haja dano, olha, aqui, ó, tá errado. Porque tem uma condicional no texto constitucional. Desde que haja dano. Aí está dizendo mesmo que não haja. É como se o dano fosse dispensável. Só que eu não tenho que fazer essa interpretação. Olha, a FCC está dizendo que o dano é dispensável. Não, não está correspondendo ao texto que diz, né? Mesmo que não haja dano, né? Uma vez que é presumido, não, pô. É se houver dano, é assim que está escrito. Se, é uma condicional, né? E às vezes, a Raquel fez uma boa observação, troca aqui na requisição administrativa, isso está falando de requisição administrativa, troca um ulterior, que é o texto constitucional, por um posterior, que é a mesma coisa, aí você fica confuso, opa, não é o texto, mas posterior, ulterior é a mesma coisa, ou troca pelo tipo de indenização lá da desapropriação, né? Desapropriação por utilidade pública, que é prévia, né? Então, é cabreira. Aqui eles usaram o texto correto. O ulterior está certinho. 3. A prática de racismo constitui... Essa daí está errada, né? A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Opa, essa daqui é copia e cópia. É uma cópia do texto constitucional. Não tem nada errado, professor. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Né? É um crime inafiançável? É. Todos são daqueles crimes que a Constituição traz, né? É imprescritível? É. E aí tem até macete, né? Às vezes, em prova, tem que decorar um macete, né? Ação, né? Racismo e ação de grupos armados contra civis ou militares contra a ordem democrática, né? Então, tá certo, é imprescritível, não prescreve. Sujeito a pena de reclusão, reclusão nos termos da lei, certinho. A terceira está correta. 4. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, também texto constitucional, ou seja, duas alternativas com o texto. Copiou, colou. Professor, qual é a alternativa correta? Letra C. Esse tipo de questão é clássico na FCC, cara. Então, o que é que eu recomendo para resolver questões da FCC assim mais simples, mais direta? Bastante leitura do texto constitucional. Tem que ter bastante leitura. Lá na FGV, interpretação e tentar fazer o link com o que está pedindo, naquela historinha. Aqui não. Aqui é na veia, leitura na veia, e claro, dentro das aulas tentar pegar o máximo, esquematizar macetes, esquematizar esquemas, esquematizar esquemas, né? É bom, repetitivo. Esquematizar no caderno, mapas mentais, resolve muito esse tipo de questão. Beleza? Tranquilo? E olha aí, cara, quando a FCC vai cobrar jurisprudência, ela não enrola não, cara, faz de forma mais direta. Trouxe questão justamente por isso.
Essa questão, ela não está no texto constitucional, mas ela se relaciona com um remédio constitucional que é do artigo 5º. E a FCC traz alguns entendimentos dos tribunais superiores sobre o tema, né, habeas corpus. E vocês percebem que o texto é bem enxuto, apesar de ser uma prova de procurador, né, em que a leitura é bastante essencial, eles trouxeram bem direto na veia, né? Então, basta que você conhecesse súmulas, conhecesse algumas súmulas, e são súmulas clássicas, que a gente não precisa, né, quando você vai estudar esse tipo de assunto, precisa ter em toda a aula. Então, sem drama, olha aí, ó. É cabível a impetração de habeas corpus. Opa, texto constitucional fala sobre esse remédio constitucional, habeas corpus, né? Pelo condenado, ainda que já extinta a pena de privativa de liberdade, isso é uma súmula do STF. Súmula do STF que diz, olha, quando não houver, como eu posso falar, risco à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. E se vocês forem ver as alternativas, vão repetir isso que eu falei, só que a partir de um texto de outras súmulas, né? Ainda quando apenas pessoa jurídica figurar como paciente na ação, pessoa jurídica não figura como paciente de habeas corpus, afinal não tem liberdade de locomoção violada, só pessoa física. Isso quem diz é o STF, né? Sei, por pessoa jurídica em favor de pessoa física, essa está correta. O STF disse que a figura do impetrante é qualquer pessoa, seja física ou jurídica, nacional ou estrangeira, enfim. Então, essa daí, e pode uma pessoa jurídica em favor de pessoa física? Pode. Beleza, simples, fácil, rápido. D, cujo objeto seja resolver ônus de custa? Não. Tem uma decisão do STF que diz, olha, habeas corpus não serve para discutir custas judiciais. E, pelo condenado relativo ao processo em curso, ainda que por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada, cara, se não tem risco à liberdade de locomoção, não vale. Vocês perceberam que até cobrando jurisprudência, a FCC ela é mais direta, ela é mais objetiva, ela é mais enxuta. Claro, tem carreiras de nível superior, como magistratura, MP e tal, eles pegam pesado no texto. Mas, assim, carreiras de nível superior, em que a exigência de jurisprudência também cai, como essa de procurador mais direta, pronto, a gente precisa dormir. Né? E as questões vão se repetindo. Um comando pequeno, né, com texto constitucional cobrado na veia. Terceira, 2019, olha aí. Ó. Em relação ao direito de associação, está lá no artigo 5º, conforme previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Olha como é simples. Fica vedada a suspensão compulsória das atividades das associações, a não ser por decisão judicial transitada de julgado. Cara, suspensão não precisa de trânsito de julgado, então tá errado. Né? Porque lá na Constituição diz, olha, a associação pode ser suspensa por qualquer decisão judicial, lógico que não está escrito assim, né? Ou compulsoriamente dissolvida também por decisão judicial, só que aí tem que ter trânsito de julgado. Bem, desde que não tenha fins lucrativos, nada a ver, pô. Isso aqui não está no texto. Né? Quando você não. Tanto que você lê o texto e você percebe, opa, isso daqui não está no texto, você já marca errado. Né? Não está no texto, marca errado. Né? C. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização. Independente de autorização, é isso mesmo. Isso aqui é texto constitucional. Não precisa de autorização para criar associação, sindicato e cooperativa. E é vedada a interferência estatal em todos eles. D. A interferência estatal no funcionamento das associações somente se justifica para a garantia da ordem pública. Acabei de falar, não pode, né? Não pode essa porra aí de interferir. E todos podem associar-se pacificamente em locais abertos ao público, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E agora, essa letra aí está correta? A letra E é o caso clássico da FCC. Ela te dá um conceito certo, mas ela troca a referência. Esse associar-se pacificamente em locais abertos ao público, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, fala do direito de associação ou fala do direito de reunião? Isso daqui está se referindo ao direito de reunião, né? E a FCC colocou o quê? Associar-se. Sacanagem, sacanagem. Né? Porra, e você tá todo empolgado lá na prova. Tipo, achei a questão correta.
E aí errou, né? Letra C correta. Bora fechar, cara. Né? Bora fechar. Bora fechar com a 4, né? E agora, cobrando uma jurisprudência mais pesada, né? Só que eu fui ver a jurisprudência, a FCC, na verdade, está fazendo isso que eu falei agora há pouco. Ela te dá uma informação correta, conforme o texto constitucional, mas ela troca a referência. Quer ver? Segundo o que dispõe a Constituição Federal de 88, à luz da jurisprudência do STF acerca das ações garantidoras de direitos fundamentais, letra A. Com o CDCA, habeas data, sempre que a falta de norma regulamentadora, opa, só você ligar, falta de norma regulamentadora é o quê? MI, né? MI. Então tá errado, não é habeas data. Habeas data serve para isso, né? Com o CDCA, habeas corpus para proteger direito líquido e certo? Não. Direito líquido e certo é protegido por MS. Tá vendo como é simples? Né? A pessoa não precisa ler o resto, não precisa. Depois você tá errado a informação. Só que você já decorou o texto, já decorou o texto, né? Então, você já decorou o texto, e aí quando vai lendo, já vai matando. C. É cabível a utilização de habeas corpus para a correção de qualquer ilegalidade? Errado. Né? O texto constitucional é claro, bicho, dizendo que serve para. Qual é a ilegalidade? Contra a liberdade de locomoção. Então, você vai usar habeas corpus para curar qualquer ilegalidade? Não. Se for ilegalidade contra o direito líquido e certo, mandado de segurança. Se for ilegalidade contra informações de caráter pessoal que foram negadas de forma ilegal, habeas data. Entendemos isso? Então, habeas corpus não serve para qualquer ilegalidade, não. D. É cabível habeas corpus contra a decisão condenatória, a pena de multa, é errado, né? Não fala de liberdade de locomoção? Tem uma súmula do STF que diz, olha, não cabe habeas corpus quando a pena de multa for a única combinada. O senhor tinha que saber isso? Tinha. Isso vai além do texto. Numa preparação de alto nível, essa jurisprudência corriqueira em questões tem que ser estudada, né? Então, o papel de vocês ler o texto, ematar as questões que cobram o texto e também jurisprudência sobre o tema relacionado a isso. Afinal, cargo de nível superior. Letra E. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade que o Estado participa, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando autor, salvo por prova na fé, isento de custos judiciais e o ônus de incumbência. O ruim da FCC é que, de vez em quando, ela coloca uma resposta correta com o texto constitucional. E olha o tamanho do texto. Aí você tem que ler todo para ver se não tem uma coisa errada. Como a gente já tinha eliminado as 4 primeiras, ficou mais fácil, né? Mas esse daí é cópia. Aqui não tem nem. Professor, por que está certo? Porque está copiado. Está copiado de onde? Da Constituição Federal, né? É cópia da Constituição Federal. Pronto. Tranquilo. Para fechar, nossa quinta questão, trouxe uma questão de nível médio de tribunal, né? Para a gente comparar com aquela de tribunal que a gente fez da FGB. Aqui, a FCC tentou criar uma historinha. Tentou imitar a FGV. Bora ver se ela conseguiu. O empresário renomado, foi acusado de ter praticado crime de corrupção, ocasião em que passou a ser investigado por tal fato. Diante da repercussão do caso, o Congresso Nacional aprovou, já no curso da ação penal, uma alteração legislativa que dobrou a pena do crime a qual o empresário era acusado, considerando como hediondo e inafiançável. Como é o nome disso, cara? Lá no direito penal, isso é uma novatio legis. Bora ver se eu sei. In melius. Que diabo é isso? Que diabo é isso, professor? Isso é direito penal? É direito penal. Novatio legis in melius. Professor, o que significa? É uma lei que piorou a situação do réu, né? Piorou a situação do réu. E a Constituição fala, a lei penal não retroagirá, né? Salvo para beneficiar o réu, né? Ou seja, não pode uma novatio legis in melius retroagir para alcançar o cara. Ao final, ele foi condenado à pena máxima prevista na nova legislação. Eita, tudo errado, não pode. Direito fundamental da pessoa, né? Não retroagir a lei mais maléfica, né? Para prejudicar. Só pode retroagir quando ela for benéfica, né? Retroatividade da lei mais benéfica.
Nessa hipótese, o empresário, letra A, não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, decretação do perdimento dos bens, sendo nos termos da lei estendido ao sucessor. Nada a ver. Isso é outra coisa, né? Isso é a transcendência da pena que está falando, né? Transcendência da pena que não tem nada a ver com a retroatividade da lei mais maléfica. B, poderia ter recebido a pena aplicada. Não pode, bicho, não pode não, né? Pois a Constituição considera crimes inafiançáveis, suscetíveis de graça, anistia, definido como hediondo, mas isso não justifica a retroatividade. C, não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Certinho. Apesar da FCC, perceberam? Trouxe a questão, apesar de ela contar uma historinha, no final das contas, ela cobrou um texto constitucional. Bastava você saber que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Né? Esse é o texto, está escrito lá, essa porra. Né? Então, ela não inovou muito, não. Apesar dela ter contado a historinha, ela não tem aquele padrão de 3 para um lado, 2 para o outro da FGV. Né? Mesmo assim, ela ainda cobrou um texto. Letra D, para a gente fechar, para a gente ir dormir. Poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal estabelece que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, privação, restrição de liberdade. Cara, isso daqui está correto, é uma informação correta. Mas ele não pode ter a pena aplicada, porque ela não pode retroagir em malefício. Letra E, para fechar, não poderia ter sido condenado, em razão da Constituição Federal assegurar que a lei não prejudicará o direito adquirido. Eita, nada a ver. O ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Tá doido? Beleza. Fechamos aí as 10 questões, 5 da FGV, 5 da FCC, sempre traçando um panorama dos perfis das bancas. Cara, o que é importante nessa preparação? Esse é um diferencial seu, é você enxergar o teu inimigo de forma mais clara, né? Enxergar o teu inimigo de forma mais clara. Você tem que estudar mesmo ele, né? Tem que fazer um filtro lá no sistema de questões e ver o que é mais cobrado, ver a forma que é cobrado, né? Se acostumar com o que você vai enfrentar. E principalmente, eu sempre digo isso, ao invés de questões, tente um dia fazer provas, faça provas da banca, né? Faça prova, seja da FCC, seja da FGV, galera do TRT8 que vai fazer CESP, Sebrasp, né? Cara, faça questões, faça provas da banca. Saibam como ela se estrutura, até para você ter um panorama do que vai enfrentar. Beleza? Tranquilo? Fechamos por aqui. Então, queria agradecer a vocês pela atenção, né? Pela atenção dada a mim. Espero que tenha ajudado vocês a abrir um pouquinho a mente para como estudar também questões, porque tem muita gente que diz, olha, não, faça estudo reverso. Cara, calma. Né? Questão é essencial para a gente também ir memorizando, é técnica de estudo, mas a gente precisa conhecer também o assunto, né? Saber como se cobra. Então, o que é que eu sempre falo? Sempre resolva questões todos os dias. Mesmo que seja só para fazer número, passar tempo. Mas, se você puder colocar no seu ciclo de estudo, que eu acho que numa mentoria que vocês estão, se vocês puderem colocar no ciclo de estudo, um momento para você resolver questões de forma com qualidade, com rendimento e principalmente conhecendo a banca que vocês vão enfrentar, isso é essencial para qualquer preparação, beleza? Tranquilo? Vou parar a gravação e aí eu vou mandar para vocês depois, lá para o professor Juan, vai ficar disponível para a galera, beleza?